Galera, muito prazer. Meu nome é Daniel Cataldo e hoje eu vou ser o seu professor de física. A aulinha de hoje, queridos, é uma aula mega especial, pois é um assunto muito recorrente, assunto tradicional em todos os concursos, principalmente se tratando de Enem. Beleza? A aulinha de hoje, nós vamos falar sobre calorimetria. Eu sei que você gosta desse assunto, eu sei que você curte muito esse assunto, pois muitos alunos, eles chegam para mim e falam assim: "Pô, Cataldo, eu sou muito bom em calorimetria, eu sei tudo sobre calorimetria. Então vamos fazer uma mega revisãozinha e vamos colocar em algumas questões legais, bacanas, para vocês analisarem exatamente essa parte da calorimetria. Beleza? Bora lá? Então bora para a tela. Presta atenção. Se liga só. Nesse curso de física avançada, aprofundar aqui alguns conceitos de calorimetria para vocês. Maravilha? Então vamos entender esse meio, né, esse famoso, né, assunto, né, que é a nossa calorimetria. Só que para isso, para iniciarmos o nosso bate-papo de hoje, eu gostaria muito que vocês me respondessem exatamente essa perguntinha. O que é calor? Sabe por quê? Sabe por que que eu falo isso? Corta aqui para mim. Corta aqui para mim. Muitas vezes você se depara com algumas questões teóricas, né, e eu vou colocar uma questãozinha, ó, top para vocês, que aí acaba criando uma certa confusão na sua cabeça. Quando a gente fala de calor, a gente está falando de energia, energia térmica. Essa energia térmica presente no nosso dia a dia, ela acontece exatamente por conta da diferença de temperatura entre os corpos. Ah, Catal, então já sei. Já sei, já sei, já sei, já sei. Quando eu falo de calor, eu estou falando então de grau de agitação das moléculas. Pá, errado. Sabe por quê? Porque quando você fala de grau de agitação das moléculas, você se refere à temperatura. Então não confundam temperatura com calor. Calor é energia térmica. Temperatura, grau de agitação das moléculas. Eu costumo dizer que temperatura é simplesmente um número. Que a gente pode medir em Celsius, a gente pode medir em Kelvin, a gente pode medir em Fahrenheit, ou até mesmo criar uma escala aqui qualquer para a gente, certo? Mas calor é uma energia térmica que se propaga. Alguns livros, algumas literaturas, alguns autores dizem para a gente o seguinte: calor é uma energia em trânsito. Em trânsito? Como assim? A gente não consegue, de fato, pensar no calor como sendo uma energia armazenada ali. Eu não consigo dizer o seguinte: ah, esse corpo aqui tem mais calor do que o outro. Calor é uma energia que é passada de um corpo para o outro. Maravilha? Então tomem cuidado com relação a isso. Tudo bem? Preste atenção. Então vamos para a tela. Vamos para a tela. Já coloquei a definição para vocês aí. Calor é uma energia térmica que se propaga devido a uma diferença de temperatura entre os corpos. Então eu preciso ter essa diferença para ter essa propagação de calor. Sempre fluindo de maneira espontânea do corpo com maior temperatura para o corpo com menor temperatura. Maravilha? Corta para mim. Por que isso, Cataldo? Por que a gente tem essa situação, né, presente aí? Pensa comigo. Eu poderia afirmar para vocês, ver se eu posso fazer isso, ver se é válido fazer isso. Eu peguei aqui, por exemplo, um refrigerante. Só que o refrigerante está quente. O suco está quente. Aí eu coloco, por exemplo, gelo dentro daquele copo. Eu posso afirmar que o gelo esquentou mais ainda aquele suco, aquela bebida? Não, não posso afirmar isso. Fisicamente isso é impossível. Então o calor, ele flui de uma maneira espontânea do corpo com maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. Não posso esquecer isso. Então o calor é uma energia térmica que é passada de um corpo para o outro. Maravilha? Vamos para a telinha. Só que, Cataldo, quando a gente se depara com o calor, tem algumas maneiras de a gente calcular, né? Sim. Primeira delas, o que nós chamamos de calor sensível. E aí, repare que você também tem o calor latente. Tá, Claudio, mas aí quando é que a gente trabalha calor sensível e quando é que a gente trabalha calor latente? O sensível é quando você tem uma variação de temperatura. E o latente, quando você tem uma mudança de estado físico. Queridos, antes da gente escrever, né, algumas definições,
olha para mim, olha para cá. Quando você pensa em calor sensível, já que a gente está falando de variação de temperatura, pensa comigo. Se a gente esquenta e eleva a temperatura de um corpo, a gente está aumentando a agitação molecular daquele cara, né? Então eu tenho uma agitação molecular maior. Se eu tenho uma agitação molecular maior, eu estou me referindo exatamente à energia cinética das moléculas. Porque energia cinética tem a ver com velocidade. Então, se tem a ver com velocidade, eu estou falando de agitação. Então, calor sensível está atrelado exatamente ao cálculo da energia cinética. Tudo bem? Já no caso do calor latente, eu estou querendo mudar o estado físico. Então, por exemplo, eu posso pensar no sólido, eu posso pensar no líquido, eu posso pensar no gasoso, e quando eu mudo de um estado para o outro, eu tenho um estado de agregação molecular, eu tenho uma maneira, uma forma de agrupar aquelas moléculas que eu estou quebrando e levando para um outro jeito, levando para uma outra forma de organizar aquelas moléculas e agrupar aquelas moléculas. Então, quando você quebra esse estado de agregação molecular, passa para outro, eu estou falando de energia potencial. Então, o calor latente está associado à energia potencial ali. Tudo bem? Vamos para a telinha. Então, como é que a gente faz, Cataldo, para calcular esse calor sensível? Pensa comigo, vamos lá, pensa comigo. Quando a gente fala de calor sensível, se eu quero calcular essa quantidade, eu preciso saber a quantidade de matéria que eu tenho ali, a quantidade, né, que eu tenho. Então, vamos representar isso pela massa. Tudo bem? Outra coisa que é importante é a gente analisar a variação de temperatura, né? Porque se ocorre variação de temperatura, isso tem que estar atrelado à variação de temperatura. Quanto maior for essa variação, maior a quantidade de calor. Outra coisa que é bacana da gente, né, escrever aqui, fazer uma anotaçãozinha, é que para cada substância você tem que fornecer um calor. Por quê? Porque cada substância tem o que nós chamamos de calor específico. Queridos, olha para mim. Cataldo, calor específico, ele é o que mesmo? Não me recordo. Pensa comigo. Imagina que você vai à praia de manhã, né? De manhã cedinho. Você resolveu ir à praia. E aí, quando você chega à praia, você bota o pé na areia, tá quente pra caramba. Aí você vai dar um mergulho, a água tá gelada. Como é que pode? Como é que pode a areia tá muito mais quente do que a água, sabendo que a fonte térmica, né, a nossa fonte térmica, que é o sol ali, é a mesma. É a mesma. A potência é a mesma no caso ali. Rapaziada, o que, que vocês precisam se ligar? A areia, ela tem um calor específico, ó, menor comparado ao da água. Então, o calor específico é uma característica da sua substância que vai te garantir exatamente o quanto demorado vai ser para você esquentar ou não aquela substância. Então, substâncias que têm calores específicos elevados demoram mais. Por isso que o nosso corpo é basicamente feito de água, porque a água é um regulador térmico. Então, não se esqueçam, volta para a tela aqui. Volta para a tela aqui. Não se esqueçam que esse cara, ele é muito importante. Esse camarada é o que nós chamamos de calor específico. E ele é uma característica da sua substância, ele tem que ser fornecido na sua questão. Tudo bem? Tá bom, Cataldo. E o calor latente? O calor latente, para calcularmos esse cara, eu preciso da quantidade e eu preciso saber que tipo de transformação eu vou fazer. Cataldo, como assim tipo de transformação? Lembra que você tem fusão, solidificação, você tem sublimação, você tem ebulição, condensação, liquefação, você tem vários processos, né? Então, esse L que eu tenho aqui é o que nós chamamos de constante de calor latente. E isso precisa ser fornecido para vocês. Então, quando eu falo da constante de calor latente, a questão tem que me fornecer para poder eu calcular. Outra coisa que é legal da gente trocar uma ideia aqui é que você pode pensar também em capacidade térmica. Quando eu penso em capacidade térmica, eu estou pensando na quantidade de energia dada ou retirada de um corpo, dada a um corpo ou retirada desse corpo, pela variação de temperatura ocorrida ali.
certo? E já sei, aqui, ó, posso escrever capacidade térmica também, Cataldo, como sendo o produto da massa com calor específico? Pode. Por que que eu posso? Porque esse camarada que você tem aqui, ó, é a sua capacidade térmica. Tá, então, Cataldo, corta aqui para mim. Capacidade térmica é uma característica que você tem, não da substância. Não somente da substância. Depende da quantidade, porque depende da massa. Calor específico é uma característica da substância. Então, não confundam com capacidade térmica com calor específico. São situações diferentes. Calor específico é uma característica da substância e capacidade térmica depende ali exatamente da quantidade e do tipo também de substância que você tem, que depende do calor específico. Fechado? Combinados? Vamos para uma questãozinha? Vamos para uma questãozinha? Olha lá. Trouxe para vocês uma questãozinha da Unicamp, certo? Olha o que fala a questão da Unicamp. A depilação a laser é um procedimento de eliminação dos pelos que tem se tornado bastante popular na indústria de beleza e no mundo dos esportes. O número de sessões do procedimento depende, entre outros fatores, da coloração da pele, da área a ser tratada e da quantidade de pelos nessa área. Queridos, repare que ele está introduzindo, né, contextualizando para chegar exatamente ao que ele quer. A partir de agora, a gente começa a questão. Ele só enrolou ali, dando uma contextualização na parada, né? Na depilação, o laser age no interior da pele, produzindo uma lesão térmica que queima a raiz do pelo. Considere uma raiz do pelo de massa de 2 vezes 10 elevado a menos 10 quilos. Rapaziada, eu vou escrever um negocinho aqui. Sabe por quê? Porque sempre que a gente estuda calorimetria, a gente se depara com algumas questões em grama, não é mesmo? E massa no meu sistema internacional tem que ser em quilo. Tem que ser em quilo. Então eu preciso muito tomar cuidado, tá? Porque calorimetria, as maiorias das questões trabalham com grama. Então eu tenho que ter uma certa atençãozinha aí com relação a isso. Vamos continuar. Inicialmente a temperatura, né, inicial é de 36, bacana, 36 graus Celsius, que é aquecida pelo laser a uma temperatura de 46. Opa, então eu posso, por exemplo, afirmar aqui que a variação de temperatura sofrida aí pelo nosso pelo ali no caso, pela raiz, vai ser temperatura final menos temperatura inicial. A final é 46, a inicial é 36. Portanto, eu tenho uma variação de temperatura de 10 graus nesse caso. Maravilha? Ok? Já sei quanto é que é essa variação de temperatura. E lembra, se eu já identifiquei, o que eu preciso ter em mente? Se eu já identifiquei na minha questão que a questão fala sobre variação de temperatura, se a questão fala sobre variação de temperatura, queridos, eu já sei que a gente vai trabalhar com o calor sensível. E aí, como é que a gente faz o cálculo do calor sensível? Só para a gente já deixar anotadinho aqui, bonitinho, é o nosso que macete. Fez o que macete para resolver a questão. Beleza? Então eu vou fazer essa conta aí. Já sei que tem que fazer essa conta porque tem variação de temperatura na jogada. Continuando. Se o calor específico da raiz é igual a 3.000 joules por quilograma grau Celsius, o calor absorvido pela raiz do pelo durante o aquecimento é igual a quanto? Cota para cá. Queridos, dica que eu dou também. Toda vez que você fala sobre calorimetria, observa se o teu calor específico, qual é a unidade do teu calor específico? Melhor, observa isso. Por quê? Porque se o teu calor específico estiver em joule por quilograma grau Celsius, quilograma é a unidade de medida de massa. Então a sua massa tem que estar em quilograma. Vamos supor que eu tenho uma questão que o cara fala de caloria por grama grau Celsius. Se o cara fala de grama, então a minha massa tem que estar em grama. Então toma muito cuidado com relação às unidades de medida. É muito importante porque vários alunos acabam errando
de bobeira porque não fica atento com relação à unidade, beleza? Vamos para a telinha? Olha só. Então ele quer saber a quantidade de calor aqui. Então, se ele quer saber a quantidade de calor, vamos calcular. Quantidade de calor, massa, 2 vezes 10 a menos 10. Calor específico, 3.000, vou botar 3.000 desse jeito, tá bom? Em potência ali, porque fica mais fácil. Variação de temperatura foi de 10 graus. Repara uma coisa, ó. Tá tudo em quilo, não preciso me preocupar. Tá em graus Celsius, não preciso me preocupar. Então, a minha resposta vai estar em joule aqui, como tem que estar exatamente nas minhas alternativas. Então, fazendo a continha, vamos fazer a continha aqui, ó, bacaninha. Olha só que bacana, ó. 10 a 3, 10, então 10 a quarta, né? 10 a quarta com 10 a menos 10, eu sei que vai dar um 10 a menos 6. Opa, que maravilha, olha só. Olha só, 2 vezes 3, então eu tenho 6. 6 vezes 10 a menos 6 joules. E aí nós chegamos ao resultado da nossa primeira questão. E aí, resultado da nossa primeira questão, letrinha A de aprovados esse ano no concurso. Beleza? Questãozinha inicial para a gente soltar a musculatura devagarinho. Vamos lá, corta aqui para mim. Então, questãozinha para a gente começar aqui, ó, pá, pá, devagarinho aqui, ó, só soltando aqui devagarinho, beleza? Vamos nessa? Próxima questão, toma cuidado. Quero que você leia com calma, junto comigo, pois é uma questão que muita gente errou. Você vai falar assim, pô, Cataldo, muita gente errou essa questão? Sim, porque pega muita gente por conta da definição de calor. Por isso que eu comecei a aula de hoje marcando a aula de calor, marcando a definição de calor para vocês, beleza? Vamos lá. Olha só na sua tela. Questão da Estadual do Ceará. Um bloco de gelo A. Aqui faltou uma temperatura, eu vou botar uma temperatura qualquer, tá? Vou botar uma temperatura qualquer, então aqui podemos dizer, sei lá, que ele estava a menos 3 graus Celsius. Então, imagina que eu tenho ali uma temperatura de menos 3. Repousa sobre uma superfície de plástico. Queridos, plástico. O cara falou plástico. O cara falou plástico. Pergunta que eu faço para vocês. O plástico, ele é um ótimo condutor de calor ou ele é um péssimo condutor de calor? Ele é um péssimo condutor de calor. Tanto é que a gente pode observar que nossos aparelhos, né, domésticos, nossas panelas de casa, nossos garfos, as colheres, tudo que a gente utiliza na cozinha, por exemplo, tem um cabinho de plástico de madeira. Por quê? Porque esses materiais se tornam maus condutores de calor aqui no caso. Tudo bem? E ele diz, né, que repousa sobre uma superfície de plástico com temperatura inicial de não faz diferença, vou botar a temperatura ambiente mais ou menos, tá? 25 graus Celsius aqui pra gente. Olha, então o que, que a gente está vendo? O que, que nós estamos vendo? Que o plástico, que tem uma temperatura de 25, ele tem uma temperatura maior do que o gelo. Maravilha? Isso é muito importante. Considere que esses dois são isolados termicamente do ambiente. Cataldo, eu nunca entendi esse lance de isolados. Esse lance de isolados termicamente aqui. Eu quero que você observe que quando você está isolado termicamente, você está simplesmente falando que a situação, a brincadeira é entre o gelo e a superfície de plástico. E esquece o ambiente. O ambiente lá vai interferir. Mas, vamos continuar a leitura? Mas que haja calor térmica, né? Haja troca de energia térmica entre eles. Durante um intervalo de tempo muito pequeno comparado ao tempo necessário para que haja equilíbrio térmico. Queridos, equilíbrio térmico. O que é o equilíbrio térmico? É quando. Opa, deixa eu apagar aqui. Equilíbrio térmico é quando a temperatura, né, por exemplo, aqui no caso, do gelo é igual à temperatura do plástico. Equilíbrio térmico significa que as temperaturas são iguais.
né? Então eu tenho temperaturas iguais. Para que haja equilíbrio térmico entre duas, pode afirmar corretamente que, queridos, eu quero que vocês observem o seguinte. Letra A. Olha só o que o cara coloca para gente. A superfície do plástico tem mais calor. Olha para mim. Foca aqui. Eu posso ter. Eu consigo armazenar calor? Foi isso que a gente falou agora há pouco? Não, né? A gente não armazena calor. Calor é passado de um corpo para o outro. Calor é uma energia em trânsito, devido a uma diferença de temperatura entre os corpos. Sempre passado de maneira espontânea do corpo que tem maior temperatura para o corpo que tem menor temperatura. Repare que o plástico tem uma temperatura maior que a do gelo. Então é ele que vai passar calor para o gelo. Por isso que o gelo derrete. Beleza? Então vamos lá. Volta para a tela. Volta para a tela. B. A superfície de plástico tem menos calor. Armazena? Não. A superfície de plástico tem mais calor. Também não. Queridos, meu gabarito, então por eliminação, só pode ser letra A, né? Só pode ser letra A. Vou botar de vermelhinho aqui, ó, bonitinho. Letra A não, perdão. Letra D, tá? Só pode ser letra D. Mas vamos destrinchar essa letra D? Olha o que ele fala. A superfície de plástico transfere calor para o bloco de gelo. Maravilha! Maravilha, maravilha. O gelo vai receber calor de quem? Do plástico. E a diferença de temperatura entre as partes. Lembra, queridos? Nós falamos isso. Sempre que há troca de calor entre esses caras, é porque há uma diferença de temperatura. Se não houver diferença de temperatura, não há troca de calor. Beleza? Então, gabarito, letra D de Daniel Catal. Olha para mim. Maravilha. Deu para entender? É uma questãozinha muito boa. Por que muito boa? Porque muita gente faz confusão exatamente com relação a calor, temperatura, se o cara armazena, se não armazena, qual é a definição de calor. Então é muito importante você ter isso em mente para a sua prova, para a sua aprovação, tá? Tô contigo nisso, contem comigo, beleza? Queridos, vamos para a próxima, né? Etapa. Nós vamos falar de trocas de calor. Cara, assunto top do top, tá? Mas, antes da gente falar de trocas de calor, eu queria que você focasse em mim aqui. Pensa comigo. Quando a gente pensa em troca de calor, logo você pode pensar o seguinte: para trocar calor, para ter troca de calor, eu preciso ter, de fato, a propagação de calor ali acontecendo. E quais são as maneiras que a gente tem de propagar calor? Eu posso pensar em condução, eu posso pensar em convecção, eu posso pensar em irradiação. Tudo bem? Então eu tenho 3 maneiras de propagar calor. E quando a gente fala, né, de propagação de calor por condução, repara uma coisa: eu preciso ter um sólido. Eu preciso ter um sólido para conduzir esse calor. Então imagina o seguinte: imagina que você tá cheio de fome, quer comer aquele feijãozinho com arroz, aquele bife com batata frita. Aí você vai na cozinha, sua mãe acabou de fazer a comida, seu pai acabou de fazer a comida, você mete a mão na concha do feijão e tá quente. Por quê? Porque aquela concha de feijão é de alumínio, ela é um bom condutor de calor e alguém esquentou o feijão deixando a concha lá dentro, não é mesmo? Você também não pode tirar a travessa do bolo que está no forno com as mãos desprotegidas. Então, sempre que você tem um sólido, você consegue conduzir calor com facilidade. Outra coisa que é bacana da gente, né, lembrar é que, por exemplo, se você tem materiais diferentes, você tem condutividades diferentes. E isso é extremamente importante. Na questão que a gente fala de plástico. O plástico, ele era um mau condutor de calor, né? Ele demora mais para trocar calor ali, no caso. E aí, comparado, por exemplo, uma bandeja de alumínio, uma bandeja né, de ferro, por exemplo, né, ou algo do tipo assim. E aí, no caso, o alumínio ele vai conduzir com mais facilidade. Essa substância, a característica dessa substância, que é a condutividade térmica, ela é extremamente importante para a gente nas provas que nós temos, como o Enem e outros vestibulares tradicionais. Beleza? Então, fiquem ligados nisso. Então, condução é um tipo de propagação de calor. Tem que ter um sólido. Esse calor é passado de molécula para molécula sem o transporte dessas moléculas.
Maravilha? Segunda característica que nós temos dentro da propagação de calor, convecção. A convecção, logo a gente pode pensar em brisa marítima, brisa terrestre, a gente pode pensar nas correntes, né, das massas de ar. Então a gente pode analisar, de fato, que a convecção ocorre devido a uma diferença de densidade. Cataldo, por que isso? Pensa comigo. Vamos criar uma situação muito hipotética, muito hipotética. Imagina que eu estou num ambiente e começa a pegar fogo. Qual é a primeira coisa que eu preciso fazer? Eu aprendi desde pequenininho, nas aulas lá no coleginho, né, com a minha professora, né? Eu tive, por exemplo, aulas de segurança, primeiros socorros, lá quando eu era pequenininho. Situações, né? Quando a gente começava a introduzir ciências, a minha professora ensinou algumas coisas e algumas técnicas importantes de primeiros socorros ali e prevenções de alguns lugares, né? Isso lá no ensino fundamental. E aí uma das coisas que ela falou, que me deixou muito intrigado, foi o seguinte: ela falou que quando se eu estou no ambiente, né, que está pegando fogo, eu preciso deitar no chão. Aí eu fiquei pensando, deitar no chão? É. Sabe por quê? Sabe por que eu preciso deitar no chão? Porque o oxigênio vai fazer o quê? Ó? Desceu. E aí o que acontece? A fumaça vai, ó, subir. Então, queridos, a gente precisa tomar muito cuidado, porque quando você, por exemplo, esquenta alguma coisa, você expande. Se expande, opa, dilatação, né? O que vai acontecer com a densidade? Ó, vai diminuir. Então a fumaça ela vai, ó, subir. O oxigênio é mais denso e desce. Então embaixo o oxigênio fica concentrado. Então por isso que eu preciso, ó, deitar. Deitei, tem uma concentração ali muito maior de oxigênio e, claro, eu vou me arrastando e vou saindo, tentando sair do lugar. O que eu quero dizer é que existe aí, no caso, uma corrente de convecção. Se você também, por exemplo, pegar uma panela, colocar água na panela e começar a esquentar essa água, você vai ver que a parte de baixo, né, que está mais quente, a densidade ela é menor e começa a subir. A parte de cima, que é mais gelada, né, começa a descer. Então eu fico nessas correntes de convecção aqui. Provavelmente, na sua casa, o ar-condicionado é colocado no ponto mais alto da parede, não no ponto mais baixo, para que aconteça as correntes de convecção de uma maneira natural. Outra coisa que você pode observar também na sua casa é que o congelador da sua geladeira está na parte mais alta, justamente para acontecer de uma maneira natural as correntes de convecção. Pensa uma coisa, para ter eu preciso ter fluido, líquido ou gás. Maravilha? Show de bola? Ocorre devido à diferença de densidade. No caso da nossa irradiação, eu preciso de uma propagação por ondas eletromagnéticas. Então, essa propagação por ondas eletromagnéticas pode ocorrer no vácuo, não é mesmo? Então, se pode ocorrer no vácuo, e ele é o único processo, é a única forma de propagação que pode acontecer no vácuo, eu tenho simplesmente a propagação por uma radiação. Então, vamos tentar resumir minha fala aqui agora. Primeiro, condução. Tem que ter sólido. Tem que ter sólido e o tipo de material que eu tenho interfere na condução ali. Interfere na minha condutividade. Segundo, convecção. Preciso ter um fluido. E aí eu preciso analisar um líquido ou um gás para analisar a situação que acontece, lembrando que essa propagação, ocorre devido à diferença de densidade, né, entre essas massas, entre esses fluidos. Segundo, irradiação. Quando a gente pensa em radiação, a gente está pensando na propagação por ondas eletromagnéticas. E por ser uma propagação por ondas eletromagnéticas, é o único processo que pode acontecer no vácuo. É o único. Ah, Cataldo, então só ocorre no vácuo? Não. Pode acontecer também no vácuo. Mas você tem a condução, a irradiação acontecendo exatamente no nosso meio. Por exemplo, luz é uma onda eletromagnética, né? Então está se propagando exatamente no nosso meio, que é o ar. Beleza? Fiz um resumex de propagação de calor, porque a gente vai precisar disso lá na frente. Ok? Vamos fazer o seguinte: pausa para água, banheiro, cafezinho, comer uma coisinha e a gente volta para a segunda parte para a gente falar de trocas de calor. Beleza? Até daqui a pouquinho.
Queridos, eu senti falta aqui de uma ilustraçãozinha, e aí eu gostaria de tentar explorar um pouco mais esse nosso assunto aí de calor, tudo bem? E aí agora nessa parte, eu vou focar na verdade em 2 pontos: o conceito de calor, né, o conceito de troca de calor, e de bônus, eu vou colocar aqui o conceito de potência, para poder a gente resolver algumas questões aqui. Maravilha? Então vamos para a tela, presta atenção. Vamos tentar analisar exatamente, né, a tela está branca aí, para a gente começar a brincar um pouco com a nossa história. Eu gosto muito de tomar café, tudo bem? Eu gosto muito, 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 muito de tomar café. E eu gosto muito também de tomar café com leite. Então, por exemplo, acabei de fazer um café, tá lá, beleza? E também peguei o leite. Por exemplo, vamos supor que eu tenho, né, no caso, aí a temperatura do meu café maior do que a temperatura do meu leite. Por exemplo, vamos supor que você tem aqui uma temperatura do café. Você acabou de fazer o café está 80 graus Celsius, certo? Você tirou o leite da geladeira e o leite está lá a 10 graus Celsius. Maravilha? O que a gente pode observar? Nós vamos observar que na hora que eu pego esse meu café, coloco na xícara e coloco o leite lá, vai acontecer uma troca de calor. Por quê? Porque como há uma diferença de temperatura entre esses corpos, o café começa a doar calor para o nosso leite. E aí eu começo a obter exatamente um fluxo de energia térmica, criado exatamente por essa situação que eu estou expondo para vocês. Repara, você sempre vai observar que o calor passa do corpo de maior temperatura, que no caso aqui é o café, porque está a 80, para o corpo de menor temperatura, que é o leite. Queridos, foca em mim. O que a gente tem? Esse café, ele começa a doar calor para o leite. O leite recebe esse calor. Então, a temperatura do nosso café começa a diminuir. E a temperatura do leite começa a subir, porque há uma troca de calor entre esses caras. Fecharam até aí? De boa? Todo mundo tranquilo? Bem, vamos para a telinha. Só que o que eu espero que aconteça aqui? Né? Eu espero que depois de um certo tempo eu possa tomar esse meu café com leite, porque é o que eu gosto. Eu quero tomar café com leite. Porque se eu tomar café só puro que está 80, eu não ia conseguir, uma temperatura muito elevada, né? A gente diz que no nosso cotidiano que está muito quente. Eu posso queimar minha boca. Não vou fazer isso. Coloquei café e leite e eu esperei, né, isso acontecer até a gente encontrar um equilíbrio, né, as temperaturas do café e do leite se igualando aí. Então o que a gente pode afirmar, senhores? A gente pode afirmar que quando há uma diferença de temperaturas, ocorre trocas de calor. Beleza? Né? A gente pode afirmar isso aí. Ocorre troca de calor. E quando há, de fato, né, uma igualdade de temperatura aqui entre esses caras, eu tenho o que nós chamamos de equilíbrio térmico. Maravilha? Então eu tenho essa situação aqui. Tá bom, beleza, show de bola, isso aí já sabia, já tinha isso em mente. Mas isso vai acontecer, né, numa seguinte situação. O que a gente pode tentar fazer aqui? Ó, sabendo que eu tenho, por exemplo, o meu café, né, como a substância que tem maior temperatura, eu posso falar que o café vai ser o cara que vai ceder calor, beleza? E o meu leite, é a substância que vai receber calor, certo? Tá bom, mas olha para mim, presta atenção aqui, olha para mim, se liga só. Quando a gente pensa, então, nessa lance de ceder calor, receber calor, a gente poderia pensar o seguinte: pô, Cataldo, mas se eu botar isso numa xícara, pô, o ambiente vai interferir, não vai interferir?
Porque, pô, olha só, pensa comigo, Catal. Eu botei café e leite ali. Se eu deixar em cima da pia, a parada vai esfriar. Maravilha. Então, o que que a gente faz? Para poder tentar, né, brincar somente com essas duas substâncias, eu vou tentar isolar isso aí. Então, quando eu falo que eu estou isolando esse sistema, eu não quero que nada externo influencie ali naquele cara. Tudo bem? Então, volta para a tela aqui. Vamos fazer o seguinte? Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar e vamos definir um sisteminha. Então, quando eu falo definindo um sistema, eu estou falando para vocês que o meu sistema é só esses dois camaradas. Então, eu tenho um sistema isolado. Isolado ali. Então, de fato, você não tem o ambiente externo influenciando aqui dentro nessas duas situações. Eu não tenho isso. Ok. Então, o que a gente pode fazer? A gente pode falar que toda energia cedida por esse cara será recebida por esse camarada. Eu posso afirmar isso. Ok. Então, eu vou botar aqui uma corzinha diferente, botar um azulzinho para vocês, tá? Botar aqui um azulzinho. Então, eu posso falar assim, ó. O calor cedido será igual ao calor recebido. Posso falar isso. Mas tem um erro aí, né? Tem um erro, o negócio não tá legal, não tá legal, não tá legal. A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado, né? A gente precisa tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Olha para mim, foca aqui em mim. Quando a gente pensa em calor cedido e calor recebido, eu gostaria muito que você fizesse uma analogia bem rápida aqui para a gente pegar. Por exemplo, imagina que você, né, tá na rua, resolve fazer um lanche. Aí você não tem dinheiro, por exemplo, você pagou ali um dinheiro vivo, no caso, né, em espécie. Aí você vai e paga no cartão. Tudo bem? Você foi lá, pagou o seu lanche no cartão, depois você olhou no seu aplicativo do banco, ou você tirou o extrato, não sei, e você viu lá, menos o valor do seu lanche. Beleza, porque você perdeu, você pagou. Então, se você perdeu, você vai ter um valor negativo. Da mesma maneira que se eu chego para você e te transfiro um dinheiro, na hora que você vê o seu extrato bancário, na hora que você vê o seu extrato lá no aplicativo, você vê exatamente mais o valor que eu te transferi. Por quê? Você ganhou. Então, a mesma coisa acontece com energia. Quando você perde energia, no caso aqui, o calor, a energia térmica, você simplesmente está se referindo a uma energia negativa, que houve uma perda. Quando você ganha energia, essa energia tem que ser positiva. Tudo bem? Então, volta para a tela lá. Então, eu posso, né, e devo tomar muito cuidado com essa expressãozinha que eu escrevi. Vários alunos escrevem desse jeito. Só que aí, eu preciso colocar um sinal de negativo aqui na frente. Por que eu preciso colocar um sinal de negativo? Porque eu estou cedendo. Ah, Catarina, então calor cedido sempre será negativo? Sim. Calor recebido sempre será positivo? Sim. Ah, então se eu não quiser colocar esse negativo, eu posso botar assim, ó. Calor cedido, então módulo desse calor cedido é igual ao módulo do meu calor recebido. Eu posso escrever desse jeito. Fica tranquilo. Só que eu gosto muito de fazer assim, ó. Olha que bacana. E eu tenho certeza aqui. Olha para mim. Imagina você na prova do Enem. Você está lá, fazendo as questões, 3 minutos para cada questão. Você está tensa, você está tenso, está ansioso, você quer acabar logo com aquilo ali. Pensa comigo. Você vai lembrar de botar o sinal de negativo? Não vai. Quando eu estava no lugar de vocês, quando eu era estudante, eu, né, me dedicava para as provas e tudo mais, e quando eu entrava na prova, eu entrava muito concentrado. Talvez, né, por essa concentração toda, eu desprendia de muita energia para poder tentar resolver o mais rápido possível ali. Isso me atrapalhava em determinados momentos, porque essas pequenas situações de sinais aí, por exemplo, em alguns momentos eu acabava esquecendo. Tenho certeza que você pode ter passado por isso, ou de repente, né, pensa, né, na situação mais futura de acontecer isso na hora da prova. Então, para não acontecer isso, olha a dica que eu vou te dar. Vamos na tela, presta atenção. O que você vai fazer? Você vai escrever assim, ó, calor cedido
mais calor recebido tem que dar zero. Como é que uma soma dá zero, Cataldo? Quando um é negativo e o outro é positivo. Quando eles têm as mesmas quantidades, porém sinais contrários. E aí, se você escreve desse jeito, rapaziada, aparece automaticamente para vocês o sinal de negativo. Confiem em mim. Aparece automaticamente o sinal para vocês. Só que aí, quando a gente fala de calor cedido mais calor recebido, eu preciso ficar atento, porque, na verdade, eu tenho uma soma de calor cedido e eu tenho uma soma de calor recebido. E lá vem o cara botando uns símbolos matemáticos ali que ninguém entende nada. Então, foca aqui em mim. Calma, presta atenção. Quando eu falo de soma, somatório que eu coloquei na expressão de vocês, é porque imagina o seguinte: você botou gelo, água. Gelo a -3, igual naquela outra questãozinha que nós fizemos, e água, por exemplo, a 50 graus. Quando você coloca gelo e água dentro, por exemplo, de um ambiente adiabático, um sistema diabático, o que é um sistema diabático? É aquele que não troca calor com o meio ambiente, sistema isolado. O que vai acontecer com o gelo? O gelo vai chegar a uma temperatura de zero, chegar ao ponto de fusão, vai derreter e possivelmente ele pode depois esquentar mais um pouquinho. Claro, tudo vai depender da quantidade que você tem ali. O que eu quero que você entenda é, não é só um calor. Para essa situação que eu estou colocando para vocês, o gelo, ao receber, usou o calor para variar a temperatura, usou o calor para mudar de estado e possivelmente usou o calor para variar a temperatura novamente, porque depois ele virou água. Então toma cuidado aí, porque não é só um calor que você usa. Maravilha? Volta para a tela. Outra coisa importante é sobre o conceito de potência. O que é potência? Cataldo, potência, por definição, posso dizer que é a taxa de energia emitida por uma fonte a cada unidade de tempo. Beleza. Então, ΔE sobre ΔT. Só que esse ΔE é calor, que é energia térmica. Então, eu posso falar que potência é a quantidade de calor sobre o tempo. Perfeito? Lembrando que quando a gente fala de potência, a gente está medindo isso aqui em watts, e isso aqui é joule por segundo. Então não esqueçam disso, porque quando você estuda calorimetria, muitas vezes você trabalha com caloria. Então você precisa converter isso, cara, daí. Maravilha? Vamos para a questãozinha? Olha essa questão do Enem. Queridos, eu não sei se você já viu essa questão, tá? Mas é uma questãozinha muito bacana, muito boa, que a gente precisa tomar um certo cuidado. Vamos ler? No manual fornecido pelo fabricante de uma ducha elétrica de 220 volts, é apresentado um gráfico com variação da temperatura da água em função da vazão para 3 condições: morno, quente e super quente. Olha para mim. Você sabe o que é vazão? Não? Se você olhar para as alternativas, se você olhar para o gráfico que está aí, ele te dá uma ideia de vazão. Mas vamos tentar criar uma ideia de vazão? Vazão é algo que flui, algo que atravessa um caminho. Então pensa em água, já que a questão está falando de ducha, pensa em água. Vazão da água, quantidade de água que atravessa aquele encanamento em um certo intervalo de tempo. Pode ser? Maravilha? Então lembra que vazão é a quantidade de água que atravessa aquele encanamento em um certo intervalo de tempo. Olha para a tela. Olha a vazãozinha aqui. Olha a vazãozinha aqui. Ele está falando, botei de vermelho, não ficou muito legal não, né? Então, vamos botar aqui de amarelinho. Olha lá, ó. Vazão, litro por minuto. Então, eu já sei aqui nessa questão. Vazão, a gente representa pela letra Z. Vazão é volume por tempo. Maravilha? Bacana? Show de bola? Beleza, então guarda essa informação daqui porque vai ser útil para a gente. Tá? Na condição superquente, a potência dissipada é 6.500 watts. Considere o calor específico da água igual
4.200 joules por quilograma grau Celsius. E densidade da água igual a 1 kg por litro. Com base nas informações dadas, a potência na condição morno corresponde a que fração da potência na condição superquente? Primeiro de tudo, queridos, vamos lá. Como é que eu faço para calcular potência? Cataldo, potência é a quantidade de calor sobre tempo, certo? Maravilha? Só que quando eu olho para o nosso gráficozinho, ele está falando de variação de temperatura. Então, essa potência que eu estou me referindo é exatamente mc ΔT, calor sensível, é o nosso Q macete dividido pelo ΔT. Lembrando que esse ΔT grandão aqui, variação de temperatura. Esse ΔTzinho aqui é tempo, tudo bem? Então, essa é a expressão que a gente vai trabalhar. Só que ele está falando de potência na condição morna com a superquente. Então, eu vou fazer o seguinte, potência na condição morna sobre a potência na condição superquente. Ok? Perfeito? Então, vamos escrever, ó, mc ΔT sobre ΔTzinho, mc ΔT sobre ΔTzinho. Perfeito. Montei algumas coisinhas ali. Queridos, a água que passa pelas duas condições é a mesma, né? Então, o calor específico, ó, é o mesmo. Maravilha? Dica que eu dou. Olha para mim. Se o gráfico falou de temperatura por vazão, acha a mesma vazão. Acha a mesma vazão. Por quê? Olha só, olha para cá. Aqui, ó. Massa sobre tempo é a vazão. Catano, mas você falou de volume. Tudo bem, mas densidade não é massa sobre volume? Então, eu posso dizer que massa é densidade vezes volume. Então, eu posso relacionar volume com massa também, não posso? Então, se eu vou pegar a mesma vazãozinha, ó, cortei porque é a mesma vazão. Mais fácil. O que sobrou, Cataldo? Sobrou ΔT na condição morna, ΔT na condição superquente. Vou para o gráfico. Vou escolher a mesma vazão. Ó, escolhi o 3. Quando eu escolhi o 3, eu tenho aqui, ó, no caso do 1, aí, ó, morno e superquente é o 3. E, ó, vou tentar olhar aqui, ó, opa, opa. Se eu peguei a mesma vazão, olhei, aqui é o 10, mas olha esse pontinho, não está em cima do 10. Está um pontinho acima. Esse um pontinho acima é o 12. Então, no morno, a variação de temperatura eu tenho 12 graus. Aqui, ó, aqui é o 30. E está um pontinho acima. Então, é o 32. Pô, agora é só fazer conta. Vamos fazer continha? Aí, continha. Vamos simplificar aqui, ó. Dá para dividir por quanto? Por 4, né? Por 4 deu 3. Por 4 deu quanto? Deu 8. E 3 oitavos. GABA. Qual é o gabarito? D. Letrinha D. Olha só, pergunto, você precisou desse cara? Não. O Enem te deu isso para te confundir. Você precisou desse cara? Não. Você podia até usar. Precisou disso? Não. Precisou disso? Não. Não precisava nada disso. Te deu justamente para te confundir. Atenção. Muita atenção quando você for resolver essas situações. O Enem muitas vezes traz alguns dados não necessários para a gente. Então, a gente precisa ficar muito atento na leitura da nossa questão. Ok? Vamos para mais uma questão. E essa questão agora, nós vamos trabalhar com a condutividade térmica. Assunto importante na prova do Enem. Tá? Olha essa questão que maravilhosa. Ele fala para a gente o seguinte. Senhores, olha só. Vou botar aqui o marca-texto porque a gente vai precisar marcar algumas coisinhas aqui. O objetivo de recipientes isolantes térmicos é minimizar as trocas de calor com o ambiente externo. Essa troca de calor é proporcional à condutividade térmica K e à área interna das faces do recipiente,
bem como a diferença de temperatura entre o ambiente externo e o interior do recipiente, além de ser inversamente proporcional à área da espessura das faces. Queridos, o que ele acaba de te falar é a lei de Fourier. Fourier? Que porcaria é essa? Aqui, ó. Fluxo de calor. Fluxo de calor eu posso calcular de duas maneiras. Quantidade de calor sobre o tempo. Porque fluxo é a quantidade de energia que atravessa um determinado, né, condutor em um certo intervalo de tempo. Cataldo, isso não é potência, não? Você acabou de falar de potência? É, potência. Então, fluxo de calor é potência? É. Pô, então eu posso representar isso aqui em watts? Pode. Beleza? Show de bola? Mas o Fourier, ele foi trabalhando e verificou uma relação um pouquinho melhor. Ele falou que é diretamente proporcional à condutividade, como a questão falou, diretamente proporcional à área, né, daquele sólido, já que eu estou falando de condução, eu tenho que falar de um sólido, da variação de temperatura e da espessura L. Estou falando que L é a nossa espessurazinha ali. Tudo bem? Ok? Bacaninha? Todo mundo de boa aí? Tranquilão? Vamos continuar a leitura aí. A fim de avaliar a qualidade dos recipientes, a 40 centímetros, 40 centímetros, 40 centímetros. Cataldo? Cubo, não? Exatamente. E B, 60 centímetros, 40 centímetros e 40 centímetros. Rapaziada, eu tenho um paralelepípedo. Uma caixa de sapato, né? De faces de mesma espessura. Uma estudante compara suas condutividades térmicas. Para isso, suspende dentro de cada recipiente blocos idênticos de gelo a 0 graus Celsius, de modo que suas superfícies estejam em contato apenas com ar. Após um intervalo de tempo, ela abre os recipientes enquanto ambos, cadê? Só botar aqui um marca-texto para a gente, legal. Enquanto ambos ainda contêm um pouco de gelo, e verifica que a massa do gelo que fundiu do recipiente B foi o dobro que fundiu do recipiente A. O que ele está falando? Olha para cá, foca em mim. Se a massa do meu B que fundiu foi o dobro da massa do meu A, é porque a quantidade de calor do B foi o dobro da quantidade de calor do A. Concorda comigo isso? Vem na tela, vem na tela, vem na tela, vem na tela, vem comigo, vem, 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 vem. Vambora. Olha só. Então, se eu tenho que a massa do meu B foi 2 vezes a massa do meu A, eu posso pensar o seguinte: a quantidade de calor do meu B é 2 vezes a quantidade de calor do meu A. E, portanto, o fluxo do meu B vale 2 vezes o fluxo do meu A. Vou começar a questão acima disso. Por quê? Porque eu sei que quantidade de calor é massa. Opa! Quantidade de calor é massa vezes calor latente. Não é isso? Então, se a minha massa aqui, ó, ela foi o dobro, a quantidade de calor vai ser o dobro. Então, se eu sei que a quantidade de calor é o dobro, o meu fluxo vai ser o dobro. Então, eu tenho essa relaçãozinha. Vou focar exatamente nisso aqui. Então, vamos devagar. Devagarinho para a gente fazer a questão. Então, vamos montar aqui a nossa relação. Ó. Vamos lá. Montei. Tudo bem? Vamos nessa. Fluxo de calor de B. Eu vou olhar para essa relaçãozinha aqui de Fourier. Então, ó, K de B. Área. Área de B. Cuidado, cuidado. Se eu tenho um paralelepípedo, eu tenho duas áreas iguais e 4 lados e 4 áreas iguais, porém diferentes dessas duas primeiras. Então eu tenho 2 vezes, né, 40 vezes 40, mais 4 vezes 60 vezes 40. Ok? Variação de temperatura, tá lá. E a espessura, B. Ok? Isso é para o meu B. Todo mundo tranquilo? Tá? Lembra lá do seu, né, da sua caixinha de sapato aqui, ó, paralelepípedozinho aqui, ó. Tô desenhando para vocês visualizarem isso aqui melhor. Olha lá. Esse aí é o teu B. Ah, esse aí é o teu B aqui. Perfeito? Tranquilo?
vamos para o A. Só que eu tenho aqui um 2, ó. 2, condutividade térmica do A, só que o meu A é um cubo. Se é um cubo, eu vou fazer o quê? 6 vezes 40 vezes 40. Maravilha? Perfeito até aí? Porque são 6 faces iguais. Variação de temperatura. E eu vou botar o L de A, que é a espessura de A. Só que eu lembro, na hora que eu li aqui, queridos, que ele falou que a espessura é a mesma. Ó, mesma espessura. Opa, então se é a mesma espessura, Cataldo, eu posso cortar esse camarada. Pode. Podemos cortar esse cara. Ih, variação de temperatura, ó. Também posso cortar. Chegamos a uma relaçãozinha. Deixa eu só apagar esse cara daqui para não atrapalhar a gente, tá? E agora? O que a gente pode fazer? Olha só o que eu vou visualizar. Tem um 40 aqui, tá vendo? Esse termo tem 40 e esse termo também tem 40. Então, ó, cortei o 40 em todos os termos. Por que eu posso fazer isso? Porque tem 40 em todos os termos. Se não tiver, por exemplo, aqui, se aqui não tivesse 40, ou aqui não tivesse 40, eu não poderia fazer isso. Cuidado com relação a essa parada aí. Aí sobrou 2 vezes 40, 40 vezes 60, 2 vezes 6 vezes 40. Então, eu posso aqui, ó, 2. Por que eu posso fazer isso? Porque tem 2 em todos os termos. Por isso que eu posso cortar esse 2. Tudo bem até aí? Tudo bem? Lembrando que ele quer a razão entre KA e KB. Então, fiquei como? Fiquei com KB vezes, devagarinho, 40, ó, 2 vezes 60, então eu tenho 120, mais 40, 160. É igual 6 vezes 40, nesse caso aí, 240. Então, eu tenho KA vezes 240. Como eu quero, né? Como eu quero KA dividido por KB, eu vou fazer o seguinte, 160 sobre 240, então passei esse cara para cá dividindo, e o meu B vai para o outro lado dividindo. KA sobre KB. Beleza, montei. Cheguei ao que ele me pediu. Ele me pediu esse camarada aí. Ele me pediu esse cara. Cataldo, dá para a gente simplificar? Dá para a gente tentar simplificar. Vamos tentar simplificar aqui? Por exemplo, dá para a gente dividir tudo isso por 40? Dá para dividir por 40. Se eu dividir por 40, vai dar 4. Se eu dividir por 40, dá 6. E dá para dividir mais um pouquinho, Cataldo, não dá? Dá para dividir por 2. Dá 2 e dá 3. Queridos, quanto é que é 2 dividido por 3? Eu sei que nesse caso aí, então, se fosse 20 dividido por 3, daria 6,666666666. Opa, 6666666 é o número da besta. Besta é quem pensa nisso. Vamos lá. 2 dividido por 3, 0,666. Não pensa em número de besta, não, hein? Vamos lá, vamos focar aqui. 0,66666. Será que eu tenho essa alternativa? Ih, eu tenho aqui, ó. Ih, deu B aí. Deu B. Maravilha, maravilha, deu B. Queridos, olha para mim. E aí, curtiram? Finalizamos com uma questãozinha top, 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 top do Enem. Então, maravilhosa sobre condutividade térmica. Só para finalizarmos, né, com chave de ouro. Rapaziada, o Enem ele tinha um costume muito grande de trabalhar, né, condutividade térmica de uma maneira teórica. E ele trouxe essa questãozinha pela primeira vez sobre lei de Fourier. Então, dá uma atençãozinha nisso, tá? Primeira vez que isso aparece, pode aparecer novamente, ok? Queridos, foi um prazer estar com vocês. Espero que vocês tenham gostado bastante da nossa aula, tá? E estou aqui para quando vocês precisarem, beleza? Tamo junto e até a próxima. Abraço!